Fala pessoal do nosso clube, tudo bem com vocês? Aqui é o Sávio novamente para te abordar mais um conteúdo legal. E dessa vez a gente vai falar sobre como que seria a seleção da Iugoslávia nos dias de hoje se ela não tivesse sido dissolvida, tá? Em 1991. Tá, Sávio, mas o que foi a Iugoslávia, cara? Bom, pra quem não sabe, a Iugoslávia foi uma república federativa socialista, né? Que durou até a década de 90. E a criação dela foi em 1929, né? Pós Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai abordar agora como que foi o contexto histórico da criação e o fim dela. Antes da gente partir pro contexto futebolístico, tá? Bom, primeiro, pra quem não sabe, lá na Europa, né? Ali no sudeste europeu, tinha os povos que eram denominados os povos eslavos do sul, tá? E antes de estourar a Primeira Guerra, né, eles eram controlados pelo Império Austro-Húngaro, né? Então, para eles era inadmissível, né, eles terem controle de um império que não tinha nada a ver com eles, né? Para eles, o Império Austro-Húngaro era um império que simplesmente estava ali por interesse próprio. Então, para os eslavos do sul, né, havia um sentimento forte de nacionalismo, né? Eles não queriam de forma alguma o Império Austro-Húngaro naquela região. Para eles, o Império tinha que ser somente entre os eslavos, não o Império assim de fora, entendeu? Então, a partir daí, o nacionalismo entre os eslavos foi crescendo junto com a tensão política, social e econômica, até que acontece o assassinato aí do arquiduque Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro, que foi assassinado por um nacionalista chamado Gavrilo Príncipe, né, porque lutava aí pelo fim do Império Austro-Húngaro naquela região. E a partir daí, estoura a Primeira Guerra Mundial, né. Após a Primeira Guerra, né, a gente não tem mais o controle do Império Austro-Húngaro, né, que se enfraqueceu totalmente. E a partir daí nasce o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, né, que depois, em 1929, a república foi rebatizada para Iugoslávia, né. Aí você deve pensar, pô, sabe, e no futebol, como que era, né? Eles tiveram algum protagonismo nesse período que eles tiveram ativos, né, até 1991, como é que é? Sim, eu posso dizer que tiveram um certo protagonismo, tá? Falando no contexto de seleção, em 1930, por exemplo, eles conseguiram chegar nas semifinais aí da Copa do Mundo, tá? E se não vai me falhar a memória, na década de 60 conseguiram bater 2 finais de Eurocopa e perderam as 2, né? Mas não deixa de ser um bom feito. E fora aí as medalhas olímpicas das Olimpíadas, né? Que conseguiram 3 medalhas de prata e 1 medalha de bronze no futebol. Então é uma seleção que ganhou um certo protagonismo, né? Mas o melhor de todos, falando assim, no contexto de clubes, sem dúvida alguma, foi o Estrela Vermelha de 1991. Um time muito forte, né? Era o time base da Iugoslávia praticamente, cara. Era uma seleção disfarçada de time, né? A Estrela Vermelha de 1991. Então aquele título não animou somente os torcedores do Estrela Vermelha, mas também como toda a República da Iugoslávia, né? Então que a gente tá falando de uma república que tinha um sentimento de nacionalismo muito forte. Então aquele título fez com que a república inteira da Iugoslávia pudesse comemorar nas ruas. Só que você deve pensar, como que ela deixou de existir? Bom, pra quem não sabe, quem governava a Iugoslávia na época era o líder Tito, né? O Tito, ele fez toda a organização política, econômica e social da Iugoslávia naquela época, mas tinha um problema. Como era uma república composta por pessoas de várias culturas e etnias diferentes, então havia um sentimento de nacionalismo entre aqueles povos, né? E o medo de causar alguma guerra civil, algum outro confronto futuro era muito grande, né? Eram povos que eram unidos, mas unidos, assim, entre aspas, né? No final das contas, um croata não gostava do sérvio, um sérvio não gostava do esloveno, né? Havia uma rixa entre eles, né? Pelo esse sentimento de nacionalismo. E com a morte do Tito, aconteceu uma desorganização total na Iugoslávia que em 1991 começa aí o período de independência de vários países. A partir daí acaba por completo aí a Iugoslávia. Mas você deve pensar, cara, e se ela tivesse existido até os dias de hoje? Aí a gente vai pensar aqui no 11 inicial. Cara, eu pensei aqui, eu acho que seria uma seleção bem interessante, tá? Eu acho que seria bem competitiva, não sei vocês. Então vamos formar esse 11 inicial. Primeiro, no gol, eu colocaria o Oblak, né? Eu acho que o Oblak é esloveno, tá? Lembrando que tem que ser esloveno. Ah, e lembrando que hoje a Iugoslávia, se ela tivesse na ativa até os dias de hoje, ela seria composta por 7 países integrados, tá? Que é a Sérvia, Montenegro, Croácia, Sérvia, Eslovênia, Bósnia e Macedônia do Norte. Então você tem que fazer um 11 com jogadores que nasceram nesses 7 países, tá? Então eu pensei aqui no Oblak, Eslovênia. Então, aparentemente hoje ele seria um iugoslavo. Lateral esquerdo, eu pensaria no Kostic da Juventus, muito bom lateral, tá? Um lateral que é muito bom no apoio ofensivo, né? Então, lateral esquerdo, sem dúvida alguma, colocaria o Sérvio Kostic hoje da Juventus. Minha dupla de zaga: Gvardiol no Manchester City, né, um zagueiraço, dispensa comentários do Gvardiol, e o Milenkovic, né, que foi um dos pilares desse time do Nottingham Forest na última temporada de Premier League, né, que o Nottingham Forest quase pegou uma vaga na Champions, então formou uma grande dupla de zaga com o Murilo, né. Então minha dupla de zaga é essa: Gvardiol e o Sérvio Milenkovic. Na lateral direita, eu gosto do Juranovic, que eu acho que, se não me engano, hoje está no União Berlim, né. Na lateral direita, que fez uma boa Copa do Mundo pela Croácia, né, em 2022, e também fez boas atuações no Celtic, que hoje está no União Berlim. Agora, cara, o meu meio campo, cara, eu pensei no meio campo, que é o meio campo da Croácia, né? Os 3 juntos ali cara, um entrosamento incrível, né? É um meio campo histórico aí que levou a Croácia a fazer grandes campanhas nos últimos anos, né? Como vice-campeonato da Copa do Mundo, né? Em 2022, mostraram o protagonismo, né? Que é o Modric, o Kovacic e o Brozovic, cara. Meio campo muito foda. Mas a gente não pode esquecer que tem o Milinkovic-Savic, tá? Que é o meio-campista da Sérvia, que hoje está no Hilal, teve um grande auge pelo time da Lazio, aquele cara que é um verdadeiro sinal de polivalência, né?
Pelo menos no período que ele atuou na Europa. Fazia tudo ali no time da Lazio, né? Então eu colocaria ali no meio campo Modric, Brozovic ali como primeiro volante, tá? Modric seria o meio central. E ficaria aí essa disputa entre o Kovacic e o Milinkovic-Savic, viu, cara? Mas acho que o Milinkovic-Savic entra no X1. Então seria Milinkovic-Savic, Modric e Brozovic. O cara armar meu time, eu colocaria sem dúvida alguma do Zantadic, né? O cara que dispensa comentários, né? O auge absurdo dele no Ajax, o que ele fez em 2019 aí contra o Real Madrid no Bernabéu foi absoluto cinema, né? Não só aquele jogo, mas o que ele fez a temporada inteira, né? O Zantadi é um puta do playmaker, né? Um criador de jogadas de primeira prateleira, pelo menos da última década pra cá. Com certeza seria o meu armador de jogadas. E eu colocaria uma dupla de atacantes, que é o Vlahovic da Juventus, né? Um cara alto ali, forte, faz muito bem o pivô no time da Juve. E o Benjamin Sesko, né? Que agora, aos poucos, tá se adaptando ao time do Manchester, né? Mas é um cara bem promissor. Então esse seria o meu time da Yugoslávia de 2025, se ela ainda existisse, né? O Black, Gvardiol e Milenkovic fazendo a dupla de zaga. Košić na lateral esquerda, lateral direito pelo Juranovic. Primeiro volante, Brozovic. Minha dupla de meias centrais, Modric, Milinkovic, Savic. Na armação do Zantadic, do Zantadic, né? Nem sei o que eu tô falando. E minha dupla de atacantes, Vlahovic e Sesko. Cara, essa é a minha opinião, tá? Vocês podem fazer um time diferente, pode falar que eu tô ficando louco. Pô, sabe, você esqueceu do Dzeko, você esqueceu do Pjanic, você esqueceu do Ramani da Napoli, você esqueceu do Zegrov do Lille, né? Que são jogadores kosovares, né? Bons jogadores também. Cara, esse time da Yugoslávia de hoje dá pra você fazer 2 times tranquilo. É muito cara bom, tá? Então, isso foi um conteúdo que eu trouxe pra vocês hoje. Já fica a reflexão. Será que brigava por Copa do Mundo, brigava por Eurocopa? Ah, é um time mais ou menos. É muita mídia, pouco futebol. Eu acho que não iria longe. Bom, fica aí essa pergunta pra vocês. O que vocês achariam dessa seleção da Yugoslávia no dia de hoje? Esse seria meu time. Como seria seu time? Né? Deixem nos comentários. Galera, obrigado. Tamo junto e fica pro próximo vídeo. É nóis, valeu.